Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, você acha que uma pessoa que trai e não admite isso, porém diz que quem traiu foi a parceira, é alguém doente mental ou só alguém safado e mentiroso mesmo? Olha, minha querida, a questão de doente mental é a questão menos comum, viu? Nesses casos. Geralmente é só alguém tóxico mesmo. Aliás, eu até fiz algumas anotações aqui quando eu vi essa pergunta, que eu ia trazer essa pergunta aqui. Falei, deixa eu fazer algumas anotações aqui, porque isso aqui é um tipo de manipulação emocional. E um dos tipos de manipulação emocional é o gaslighting. É um termo em inglês, eu, por exemplo, não gosto de termos em inglês, mas é um termo em inglês, então o gaslighting não tem como eu ficar traduzindo aqui. É um termo que saiu lá fora e nos estudos lá fora. Então, agora, quando eu acho que usam, né, estrangeirismos de maneira desmedida. Por exemplo, tem gente que vai colocar na live que a pessoa tem 40 anos, ela coloca 40Y. Que é a abreviação de anos em inglês, né? Years. Então, cara, por que não colocou 40A? 40 anos. Agora aqui, gaslighting é um termo. O que é o gaslighting? É uma forma de manipulação que... No que consiste isso, essa forma de manipulação? Na pessoa mentir para fazer a outra pessoa acreditar em uma realidade inexistente. Então eu minto, eu crio uma coisa e você começa até a duvidar da sua sanidade mental, se duvidar. Porque tem isso. A pessoa para mentir para você, criando uma realidade que nem sequer existe, então, por exemplo, ele não admite que trai e ainda fala que é você que está traindo. Cara, sabe aquelas coisas absurdas que fala, então como assim? Agora, muitas vezes a pessoa chegou nesse estágio também porque nós fomos permitindo, a não ser que agora, nessa questão específica da traição, ele se manifestou e nunca tinha isso se manifestado antes. Mas, né, por vezes o mais comum é a pessoa já foi mudando sinais disso. Sinais de uma pessoa que manipula, sinais de que gosta de fazer essa inversão. A pessoa tende a querer fazer essa inversão. Quando você descobre um erro dela, ela quer desenterrar 400 coisas que já estavam resolvidas de você para querer justificar o erro dela. É porque naquela vez, você também, porque naquela outra vez, porque naquele caso, porque aquela outra vez que você... Entendeu? Então, ou a pessoa começa a desenterrar coisas que já estavam resolvidas, ou ela cria. O que aí é um nível doentio e tóxico absurdo, porque eu estou criando uma coisa. Né? Desenterrar coisas que já estavam resolvidas já é horroroso. Agora, você criar, entende? Você cria uma traição. Não, você que me traiu. Não, como é? Querido, eu tenho aqui a sua traição. Eu descobri a sua traição. Você está falando que eu... Para de graça. Comigo esse negócio não vai funcionar. É nessa hora que a gente tem... Comigo esse negócio não vai funcionar. Agora, esse é o meu raciocínio aqui. Às vezes, quando eu chego num nível máximo desse, é porque a pessoa já teve outros comportamentos assim antes. Outras situações um pouco mais simples, mas que a pessoa quis colocar na minha conta o que é da conta dela. Então, você entende? Ela quer inverter e quer falar. E se você... é uma pessoa, gosta demais da outra, a chance de você cair nisso e até começar a duvidar da sua sanidade mental é enorme. Se você é uma pessoa manipulável, aí as coisas só vão piorando. Se você é uma pessoa manipulável e que tem dependência emocional dessa pessoa, aí então... Então tá vendo que as coisas elas podem até piorar dependendo do que você carrega dentro de você. Se eu sou uma pessoa manipulável, se eu tenho dependência emocional da pessoa, então, por ter dependência emocional da pessoa, que isso muitas vezes é fruto de baixa autoestima, então eu tô acostumado a engolir coisas, eu tô acostumado a pedir desculpas por coisas que eu não tenho culpa só para que a briga termine, só para que tudo fique bem, porque eu tenho medo de perder a pessoa, então eu peço desculpas até por coisas que eu não fiz, mas nunca uma traição. Só que agora, tá vendo? A pessoa fala, não, quem traiu foi você. Então, a chance de eu, inclusive, assumir uma coisa, eu entrar nessa doideira é enorme.
Eu entro nesse redemoinho. Você está entendendo que a coisa é tão doida? Mas o meu processo junto com a pessoa também é tão doentio, a relação por vezes é tão tóxica, que eu entro nesse redemoinho. E se duvidar, né, eu até peço desculpas à pessoa. Ele me traiu, ele vai continuar me traindo e eu que passo de errada ainda. Então, outra anotação que eu fiz assim, o manipulador consegue acusá-la de louca ou ter comportamentos equivocados quando for conveniente para ele. Então ele vai acusar você de louca, vai falar que você teve um comportamento, porque aquela vez que você agiu desse jeito, né? Porque é conveniente para ele agora trazer isso aqui. Então ele manipula toda a situação, certo? Para querer legitimar e justificar o erro dele. A pessoa começa a duvidar de si mesma, que eu falei, você começa até a duvidar da sua sanidade mental, ficar cada vez mais suscetível a abraçar a percepção manipulada da realidade do outro, que é o que eu falei aqui com outras palavras também. Eu falei, ou seja, né, se eu tenho dependência emocional, que muitas vezes é fruto da minha baixa autoestima, então a chance, eu já venho engolindo coisas, a chance de eu, engolir e pegar essa realidade manipulável como se fosse verdade, inclusive pedir desculpa, é enorme. Como ela deixa de ter certeza de sua interpretação, ela não tem argumentos para rebater o manipulador quando ele faz acusações. Então, por isso que eu falei, quando você vira para a pessoa e fala, que isso, querido, vai querer inverter, falar que eu traí, tá doido? Tá louco? Vai querer inverter? Você acha que esse negócio de inversão cola comigo? Então, tá, a minha postura, por isso que posicionar-se é libertador. Posicionar-se nos livra dessas pessoas tóxicas. Agora, tá vendo? Quando eu não me posiciono, eu tenho dúvida até da interpretação, até do que eu vi. Então, aí o outro, aqui ó, aí o outro monta em cima de mim e ele monta a história que ele quiser, ele me molda. Quando você não tem raiz em você, o outro ele molda a partir do que ele quer. É fácil e é conveniente para ele. Você se torna uma massinha que ele manipula, que ele molda do jeitinho que ele quer. Então, gente, precisa tomar muito cuidado, viu? Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.